Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula de hoje falaremos sobre ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a ECMO, em que condições ela está indicada, quais são os tipos, quais são as principais contraindicações, você está na videoaula certa. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa aí o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Então beleza, gente. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea. É importante ressaltar e entender o que é, primeiramente, o que é ECMO. É um suporte hemodinâmico e respiratório utilizado em casos de pacientes com falência cardiopulmonar, que seja de forma aguda, grave e refratário a terapêuticas convencionais, né? Refratário a outras opções terapêuticas. Veja, a ECMO ainda ela continua sendo um tipo de estratégia extremamente cara, e isso faz com que o seu uso rotineiro também não seja algo muito comum. Além disso, os principais trabalhos que falam sobre ECMO ainda apresentam certo grau de controvérsia. E isso faz com que a utilização se torne também reduzida. Você tem ali uma terapêutica que é cara, com evidências não tão robustas, isso faz com que o seu uso caia também, né, em popularidade. Beleza. E quais são os principais tipos? Existe a chamada ECMO veno-arterial. Então, basicamente, o que você tem aqui é um tipo de estratégia que ela é utilizada não somente naquele paciente com algum tipo de disfunção pulmonar, mas principalmente naquele paciente que tem algum tipo de disfunção cardíaca. Aquele paciente com choque cardiogênico, refratário, você pode utilizar a ECMO, porque esse tipo de intervenção, além de suporte respiratório, ele também possibilita um suporte hemodinâmico. Então, nesse caso, existirá a inserção de um catéter na veia jugular ou na veia femoral e a reinserção desse catéter, né, um outro catéter mandando esse sangue de volta através da artéria femoral. Então, nesse caso aqui, essa ECMO, ela dá um suporte tanto respiratório, mas principalmente um suporte hemodinâmico. Uma outra possibilidade é a chamada ECMO venovenosa. Então, já nesse caso aqui, ela é utilizada para pacientes que tenham apenas falência respiratória. Pacientes com falência hemodinâmica, falência cardíaca, você vai pensar na ECMO veno-arterial, é na outra. Nessa aqui, a venovenosa é para pacientes com disfunção pulmonar. Nesse caso aqui, o que você tem é a mesma situação, né? A punção aqui de uma veia, normalmente veia jugular ou a femoral. Esse sangue passará por uma máquina, nessa máquina existe ali uma membrana que tem a função exatamente de oxigenar esse sangue e também consegue ali a remoção de um certo grau de gás carbônico. Lembrando que existe uma outra terapêutica que ela é chamada de extração extracorpórea de CO2. Essa é mais específica para aqueles pacientes que tenham um aumento dos níveis de CO2 que também não conseguem ser resolvidos através de estratégias convencionais. Tá? A ECMO normalmente, como o próprio nome já diz, é uma oxigenação por membrana extracorpórea, ou seja, ela está mais indicada em pacientes com disfunção de oxigenação. Então, quando usar essa ECMO? O uso da ECMO está indicado em pacientes que têm hipoxemia refratária, que apresentam uma relação PaO2-FO2 menor do que 50 por mais de 3 horas, ou uma relação PaO2-FO2 menor de que 80 por mais de 6 horas. Então, é aquele paciente que tem um nível de oxigenação muito baixo. É aquele paciente, pensando no critério de SARA, que vai apresentar uma SARA grave, né? Uma relação PaO2-FO2 menor do que 100. Então, se for menor do que 50 por mais de 3 horas,
ou menor do que 80 por mais de 6 horas, esse paciente tem indicação de usar a ECMO, logicamente, desde que tenha disponível isso no serviço e também tenha uma equipe preparada, com expertise no seu uso. Além disso, ela também pode ser utilizada em pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica. Falei anteriormente que o principal alvo da ECMO é para pacientes que têm alteração hipoxêmica, mas, em algumas situações, o paciente com uma insuficiência hipercápnica, um pH menor do que 7,25, com CO2 maior ou igual a 60 por mais de 6 horas, aí sim a ECMO também está indicada, apenas, né, após a otimização dos parâmetros ventilatórios protetores. Então, você já tentou controlar o volume corrente, você já tentou controlar a pressão de platô, tá? Todos aqueles ajustes de ventilação mecânica protetora, isso o paciente ele não está respondendo, ele é refratário a esse tipo de estratégia, aí sim a ECMO aparece como uma alternativa. Porém, nem sempre a ECMO pode ser utilizada. Quais são as contraindicações? Paciente que tem ali uma ventilação iatrogênica por mais de 7 dias, então aquele paciente que já tem mais de 7 dias e você não está controlando o volume corrente, pressão de platô, driving pressure, não está controlando nada desse paciente, colocar na ECMO já não é mais uma alternativa. Paciente que tem disfunção de múltiplos órgãos, paciente também que apresenta alguma contraindicação à anticoagulação sistêmica, né, já que todo esse sangue ele passará por uma máquina, precisa de anticoagulação, então o paciente que não possa ser anticoagulado não pode utilizar a ECMO. Aquele paciente que você não consegue inserir, né, um acesso venoso central calibroso dentro das necessidades da própria ECMO, sangramento intracraniano ativo, pacientes com comorbidades incapacitantes, né, neoplasias malignas, já com metástase, pacientes com alterações terminais, pacientes neurológicos que têm alterações incapacitantes, tá, neutropenia, paciente com transplante medular recente e também aqueles pacientes com obesidade, né, que já tem ali um certo grau de obesidade próximo à obesidade mórbida, com IMC maior do que 40 quilos por metro quadrado. Aqui são contraindicações absolutas e também relativas para o uso da ECMO. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, também se inscreve aqui no canal, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal, pelo menos 2 vídeos por semana, falando sobre a última orientação prática de ventilação mecânica de 2024. Então é isso. Até o próximo vídeo.